Será que já estamos em direto? Parece que sim, mas vou esperar que chegues para iniciar então a transmissão de hoje. Recuperar o tempo perdido. Fazer aqui a operação do costume e já entraremos então neste tratamento de recuperar o tempo perdido. E agora sim, já te vejo. Querida totalista Julieta, bem-vinda. E então vamos falar precisamente sobre recuperar o tempo perdido. Como, se é que podemos? Podemos recuperar o tempo perdido ou não podemos recuperar o tempo perdido? Julieta, tu que já aí estás a ver, o que é que achas? Queres comentar aí qual é a tua perspectiva? É possível ou não é possível recuperar o tempo perdido? Qual será o ângulo que está aqui em causa quando eu atribuo como título esta frase, recuperar o tempo perdido? E há também aí um romance, uh, uma peça de literatura que já me esqueci quem é que a escreveu, que é precisamente Em Busca do Tempo Perdido. Não é recuperar o tempo perdido, mas é Em Busca do Tempo Perdido, se não estou em erro. Agora esqueci-me o escritor. Ocorreu-me aqui Ocorreu-me o título da obra, que é uma grande obra. Tem vários tomos, vários milhares de páginas. É dos maiores romances que já foi escrito até hoje. Mas agora não me recordo do escritor. Portanto, ok, Julieta, não comentas aí sobre se achas possível ou não recuperarmos o tempo perdido, portanto eu vou já avançar. Recuperar o tempo perdido é possível ou não é possível? Obviamente que o tempo cronológico que passa é evidente que não pode ser recuperado, é um tempo que ficou para trás, pelo menos até que a humanidade possa colocar em tecnologia algumas das teorias mais avançadas da física quântica e criar eventualmente uma máquina do tempo que possa fazer com que então tenhamos esse acesso que tantas vezes vemos em filmes e precisamente na literatura e outras obras de arte sobre como aceder às dimensões do tempo perdido ou do tempo futuro, neste caso pensando que não seria tempo perdido, mas tempo adiantado, não é? Tempo antecipado. Até que isso seja possível, o que podemos reformular é precisamente a nossa relação, quando falamos em tempo perdido, com as memórias que temos, sobre a forma como utilizamos ou não esse tempo e com as interpretações que fazemos em torno desse mesmo tempo. Será que essas interpretações são aquelas que melhor servem a nossa busca, que nos tem acompanhado aqui ao longo destas transmissões, a busca precisamente de libertar a expressão autêntica e criativa de quem somos, naquilo que convencionamos chamar propósito de vida, seja em pessoas, seja em organizações? Será que estamos a atribuir precisamente as narrativas mais possibilitadoras e mais significativas para então podermos libertar, alavancar o nosso melhor? Essa é a questão que podemos pensar quando pensamos em recuperar o tempo perdido. Por exemplo, se eu vou pensar em experiências da minha vida passada e mais uma vez volto a dizer-te, se quiseres partilhar, comentar, colocar alguma questão associada a este tema inerente à tua própria experiência de vida, pois falo, por favor, tenho todo o gosto em responder e em comentar aquilo que queiras partilhar. Mas como eu ia dizer, por exemplo, se eu pensar que na escola perdi 3 anos no ensino oficial e é verdade, fui retido no 8º ano, depois fui retido outra vez no final do 12º ano, por ter deixado uma disciplina pendente, a tal malfadada matemática, e depois na universidade, no meu primeiro ano de universidade, voltei outra vez a sussurrar, voltei outra vez a perder esse ano. Não é? E portanto, se eu pensar então nessas experiências que tive, e falei das minhas, podia falar noutras, posso pensar de que forma é que eu poderia, entre aspas, recuperar esses anos perdidos. Como é que eu poderia recuperar esses anos perdidos, esse atraso na minha formação, na minha aprendizagem? Bom, em termos do percurso oficial, nada apaga o facto de que de facto cheguei 3 anos, entre aspas, mais tarde ao mercado de trabalho, se considerarmos um percurso típico tradicional de conclusão do ensino secundário e de uma licenciatura para depois então entrar na vida ativa. E agora tu comentas, Julieta, sobre se é ou não possível recuperar o tempo perdido. É possível sim, o tempo é relativo e a não ser que vivamos no passado com reflexão, ao vermos no presente é usar qualquer sensação que tenhamos desse tempo perdido. Acho que temos tendência a fazer várias comparações em relação a outros e a atender a expectativas externas que nos fazem sentir
que perdemos o nosso tempo. Desculpa a demora, não tens de pedir desculpa absolutamente nenhuma, nem és obrigado a participar. Foi apenas um convite, uma convocatória, porque como és uma das pessoas, se não a pessoa, sem querer fazer comparações, mas reconhecendo a factualidade da situação, mais participativa nestas transmissões, chamei-te a atenção por causa disso. Mas como eu estava a dizer, concordo, e aliás vou unir este comentário que tu fizeste ao exemplo que eu estava a transmitir, da minha própria circunstância. Obviamente, por exemplo, pegando na questão da comparação, obviamente se eu me comparar com outros colegas que chegaram ao mercado de trabalho 3 anos antes de mim, então, assumindo que entraram na sua vida ativa pelo menos a tempo inteiro, porque eu também, por exemplo, tive outros trabalhos em part-time enquanto estava a estudar, a dada altura. Tive o meu primeiro trabalho em part-time, por assim dizer, numas férias com 13 anos, como ajudante de mercearia, não é? Portanto já estava aí a treinar para entrar na vida ativa e depois, mais tarde, tive outros trabalhos também. Trabalhei na indústria hoteleira, num restaurante familiares, depois tive a trabalhar também no telemarketing, enquanto estava na universidade, nos 2 primeiros anos, e depois então tive essa entrada na vida ativa em 2004 na auditoria financeira, numa das empresas chamadas Big Four. E então, para dizer que essa comparação é a dimensão da comparação face aos percursos dos outros, que é precisamente uma das limitações mais comuns quando pensamos que perdemos tempo. Que é porque a pessoa A, B, C ou D já se casou, já teve filhos, já tem aquele grande emprego, já tem aquela casa que comprou, nem que seja com uma dívida brutal ao banco, mas já tem, tem isto, tem aquilo, e começamos a entrar então nessa dimensão da comparação a partir de fora, da dimensão externa, baseada em anos, baseada em ativos, em dinheiro, em experiências externas que podemos ver, as férias que se posta nas redes sociais, aquele momento A, B, C ou D, tudo isso são dimensões do viver, ou fragmentos do viver, se quisermos, que então nos podem fazer ter a ideia, meu Deus, eu já tenho X idade e não estou nesta circunstância, ou com aquela circunstância concretizadas na minha vida. E depois, com certeza que sim, que esta é uma das principais, se não a principal porta de significação não criativa, mas limitativa, relativamente ao que poderíamos, na nossa interpretação, já ter alcançado na vida e não alcançamos. Isto em termos mais comuns, mais convencionais. Depois há outras portas, e uma delas é o nosso próprio sentido de autoexigência, e acharmos que, se temos uma visão mais exigente da vida, que se entramos, entre aspas, num determinado percurso e temos uma determinada expectativa sobre etapas de concretização ou resultados nesse mesmo percurso e eles não estão a acontecer, então tendemos a criar, a gerar a narrativa interna para nós de que estamos atrás, que estamos aquém, de que não estamos a fazer aquilo que poderia ser suposto. E então essa é uma narrativa mais subtil, mas também tem alguns pontos de perversidade, ou pode ter, quando nos começamos a comparar com as expectativas que tínhamos sobre aquilo que é o nosso caminho e que não se cumpriram, de certo modo. Não é? E aqui a chave claramente é a chave do ajustamento. É a chave de reconhecermos que, se não ajustamos em função da alteração da realidade, as nossas próprias expectativas sobre aquilo que vai acontecendo, as expectativas em função da nossa aprendizagem, do nosso conhecimento, da nossa própria experiência com a dança da vida tal como ela vai acontecendo, então vamos estar a tentar conduzir o carro com o travão de mão puxado, por assim dizer. Vamos estar a limitar-nos e, além de conduzir com o travão de mão puxado, a projetar num espelho retrovisor, por assim dizer, percepções sobre o que ficou para trás e em vez de estar a olhar precisamente pelo para-brisas em frente e conduzir prospectivamente em função do que estamos a ver no aqui e no agora. E agora tu comentas, Julieta. Eu perdi, entre aspas, 2 anos a tentar arranjar estágio profissional
para poder exercer e acabei por ter trabalhos que moldaram a minha personalidade, skills e até me ajudou a ter vislumbres do que é a minha paixão, o meu propósito de vida. Isto desde apanhar morangos, trabalhar num café e numa sapataria. Dá-me imensa satisfação ver como passei essas fases agora com algum distanciamento emocional, admitindo que na altura houve alguns dias cinzentos. Brutal. É mesmo isso. Essa diversidade de experiências que tu tivestes e que te permitiram aceder a capacidades, ativos, forças distintas da tua personalidade, em contextos distintos, a trabalhar com pessoas diferentes, com desafios diferentes, não é? A todo o tipo, desde o nível de esforço físico que tinhas de exercer, o contexto, o tipo de aprendizagens que tinhas de fazer, como é que era solicitado ou não solicitado, a tua cognição, a tua força física, etc., em função das experiências que me estás a descrever, obviamente que isto enriqueceu o teu percurso de uma maneira que não seria possível de outro modo. Não é? Muito provavelmente. E se calhar, para poderes ter esse tipo de aprendizagens, o que é que poderia ter sido melhor para ti? Se calhar não haveria. Não é? E portanto, se tivermos este tipo de perspectiva sobre a forma como caminhamos, torna-se muito mais fácil. Torna-se muito mais fácil podermos alavancar essas mesmas experiências, libertar as lições que elas nos trazem, inclusive as lições das limitações que nos levaram eventualmente a passar por elas ou a permanecer nelas talvez um pouco mais tempo do que gostaríamos, ou a tomar decisões numa base que se calhar poderia não ser aquela base tão sólida, tão consciente como se fosse hoje a tomá-las, etc, etc, etc. É toda essa riqueza, desse cabaz de experiências que é libertado à medida que vamos então passando em revista de uma forma equilibrada, de uma forma mais presente, de uma forma mais centrada, essas perspectivas, do que simplesmente entrar em ciclos, em loopings de desconsideração daquilo que vivemos e das circunstâncias que atravessamos. E lá está. E depois o que acontece é que muitas das vezes também somos incentivados a que isso possa acontecer. Por exemplo, nas nossas sociedades nós temos uma espécie de mecanismos de solidariedade de vítimas, digamos assim, em que as pessoas, e acontece mais numas culturas do que nas outras, na cultura portuguesa eu acho que acontece bastante, as pessoas solidarizam-se muito com o queixume umas das outras, e muitas das narrativas que acontecem então como é que tu estás? Vai-se andando, assim assim, não estou bem, ou então falam e fazem conversa e desenvolvem conversa e desenvolvem-se relações e conexões em torno daquilo que não corre bem, em torno do mal que os outros nos fizeram, ou das desvantagens que tivemos, e independentemente de haver verdade factual nisso, porque muitas vezes há verdade factual nessas circunstâncias, de facto as coisas, determinado facto A, B, C ou D, que de facto nos criou uma determinada barreira X, Y e Z, e nós sabemos que assim é, mas a forma como estamos a usar essas narrativas, não estamos a facilitar, e estás a sorrir, e Julieta, agora falando mais diretamente para ti, porque estás a comentar, e portanto eu uso o teu comentário para precisamente orientar esta transmissão. Portanto, quem esteja mais a ver e queira comentar, por favor, faça-o, tenho todo o gosto a integrar os vossos contributos para enriquecer aqui esta perspectiva. E a questão fundamental é esta: ao olhar para esses factos que foram barreiras ou obstáculos e estar a alimentar a ladainha, como se diz também na gíria, daquilo que não correu bem, nós estamos a fazer o uso daquilo que falámos ontem, do obstacle is the way, do obstáculo é o caminho, do olhar para o impedimento e usá-lo como rampa para lançamento, olhar para a parede, para o muro que está à nossa frente e que impede a nossa passagem, para o pedregulho, e não o usar de alguma forma para treinar a nossa força, para o empurrar, nem que seja para o transpor, para o subir, para o escalar, para desenvolver os músculos das pernas e dos braços, e escalar esse obstáculo para fazer dele uma força, em vez de uma fraqueza. E nós não temos muitas das vezes esse hábito também, porque há esta lei, às vezes, taxativa, implícita em vários dos relacionamentos que constroem os nossos contextos, ou que nós permitimos que construam os nossos contextos, de muitos de nós, em que, quando nos cruzamos com aquela pessoa já sabemos que o tipo de narrativa que vai acontecer é: então como é que as coisas... já aconteceu aquilo, aquela coisa, estás a ver, que eu te falei? Pois é, aconteceu mais uma vez aquilo, aquela pessoa, que coisa, que vergonha, fazer aquilo daquela maneira. Este tipo de ciclos de reforço de negatividade, pois isto só vai reavivar as narrativas e as memórias do passado e só vai reforçar ainda mais o poder desse mesmo passado, que volta a ser presente pela forma como é narrado e relatado e vivenciado, experienciado, em termos de reevocar essas emoções, não é?
associadas a essas interpretações, a essas significações dessas narrativas, e então não estamos a avançar. Estamos em looping, na rat race, por assim dizer, dessas circunstâncias em concreto. E, portanto, quando nós pensamos em recuperar o tempo perdido, nós pensamos em fundamentalmente em encarar, assimilar, não sei se te recordas, se recordam, quem esteja a ver também, além de ti, Julieta, do ENRA. O ENRA, encarar, neutralizar, refletir e ativar as lições, aplicar essas lições na prática. Portanto, e fazer isso de uma forma, tentar fazer isso de uma forma muito objetiva e muito direcionada, obviamente processando e lidando e encarando com as emoções negativas se tiverem de emergir, e há situações em que elas emergem, que é inevitável que elas emerjam, mas colocar produtividade nisso, colocar eficácia nisso. Certo? Por exemplo, fazer uma meditação, uma revisão, uma reflexão de fim de dia com um diário. Boa caneta. Certo? Não é tem de ser boa caneta, pode ser uma bic. Pegar na caneta, pegar no diário, escrever, fazer uma síntese, nem que seja de tópicos, se não há tempo para narrativa, de tópicos que eu gostava, que me fizeram sentir o mais e o menos, o positivo e o negativo deste dia. Então vou escrever, ponto a ponto. E vou ressignificar. Por exemplo, um exercício muito simples que eu aproveito para partilhar é o exercício 20-20, um exercício que eu chamo 20-20, em que basicamente solicito que, para uma determinada circunstância, a pessoa, o cliente, esteja comigo, faça um registro de 20 desvantagens de uma situação, certo? E essa pessoa vai registar 20 desvantagens dessa situação. E o que acontece é que a pessoa chega às 10 e depois a partir daí vai começando a ter mais dificuldades. Chega à 14ª e já está a parar. E depois eu já estou as próximas 6 é que vão contar. E depois a pessoa começa, vai escrevendo, depois entretanto desbloqueiam-se mais algumas. É como o frasco do ketchup. Quando nós estamos a tentar, aqueles frascos antigos, né? Não os novos, mas aqueles antigos de vidro, não sei se se recordam, em que estamos a bater, não é? E aquilo parece que não sai. Depois às tantas sai tudo de uma vez. O Cristiano Ronaldo também já usou esta frase, não é? Que os golos às vezes é como o ketchup. Pode estar vários jogos sem marcar e depois há um jogo em que começa a marcar, marca 3, marca 4 e é assim na vida, muitas das vezes. E portanto, a fazer este exercício é a mesma coisa. Estamos ali e emperramos, estamos uns minutos parados e depois de repente saem todas as respostas até às 20. E depois digo, ok, muito bem, então agora aparecem as desvantagens todas dessa situação danosa que tu estás a pensar, essa situação que achas que de facto te fez perder tempo, que não vais poder recuperar isso que te aconteceu, etc, etc. Ou que não vais poder recuperar as oportunidades e aquilo que era positivo que foi destruído nessa circunstância. Pois então, por favor, agora vou-te pedir para cada uma das desvantagens que anotaste, que me digas um benefício, pelo menos um benefício que essa desvantagem te traz. E então entramos num outro jogo. E então a pessoa vai alavancando aquilo que se chama na PNL e no coaching. Vai alavancando a sua capacidade de ressignificação criativa e vai equilibrando, neutralizando. Isto é um exercício para o N do ENRA. Muito especificamente intervém aqui no N do ENRA. Na realidade, esta segunda parte, a primeira parte é o E. Não é? E depois, obviamente, estamos a passar para o A, e depois para o R da reflexão, e depois o A é que vai ser quando a pessoa sai da sessão, tipicamente tem um assignment, tem um trabalho de casa, tem uma tarefa, ou que pode até ser até mesmo um hábito que possa instalar a partir dali e programamos o gatilho e a pessoa instala o hábito e depois segue para fazer em recorrência uma nova realidade com base nessa memória, na memória da situação que fica ressignificada. E agora já entrando aqui na parte prática, que não é tão meu costume entrar aqui nas transmissões do Facebook. E então a pessoa vai acumulando, fazendo um acúmulo de positividade, de possibilidade, de criatividade em torno dessa lista. E eu aconselho-te, se estás a ver, experimenta fazer este exercício com uma situação que achas que te tenha magoado e prejudicado, reconhece esses ativos, faz cumulativamente essa escrita das 20 vantagens para equilibrar as 20 desvantagens, ou os 20 benefícios para equilibrar as 20 desvantagens, e então ficas com essa base equilibrada em que gera naturalmente uma integração de polaridades na tua psique e liberta energia que estava represa nas interpretações negativas dessa situação, dessa realidade. E agora tu comentas aqui, Julieta, há um post-it na minha coleção, a tua famosa coleção de post-its, que completa os sentimentos que isto despoleta em mim. If you have a why, you can survive almost anyhow. Uma excelente afirmação de um dos grandes magos do propósito, Viktor Frankl.
penso que saberás. O autor do Homem em Busca de um Sentido, também já falámos aqui desse livro. O criador da terceira escola de psicoterapia de Viena, que é a logoterapia. Não entramos muito nesses detalhes, são detalhes mais técnicos, não entramos muito por aí. E é isso mesmo. E nisso eu falei. Falámos nele ter estado pelo menos 3 anos, se não estou em erro, 3 anos em campos de concentração, já depois de ter perdido toda a sua família. E teve a oportunidade de perceber a força do seu why para poder survive, para poder sobreviver a todos os raus que lhe aconteceram pelo caminho. E foram raus, meu Deus. A humanidade pode de facto descer muito baixo. E ele, infelizmente, presenciou muitos desses momentos. Muitos desses momentos. E o seu Rai, não sei se te recordas, uma das visões do seu Rai. Uma das visões do seu Rai era precisamente a visão em que ele estava a imaginar se, depois de sair do campo de concentração, de um dos campos de concentração que ele teve em vários, ele estava a imaginar-se num palanque a fazer um discurso para uma plateia, a estar numa palestra a apresentar os resultados da sua teoria. Que ele perdeu, se não estou em erro, ele perdeu a primeira versão dos seus manuscritos que tentou levar escondido para os campos de concentração e depois refez na sua mente a sua teoria e enriqueceu-a com os contributos da experiência que estava a viver no campo de concentração, onde estava, e depois, quando saiu, escreveu a primeira versão do Homem em Busca de um Sentido. Eu acho que foi em 9 dias a versão desse livro, que vendeu mais de 10 milhões de cópias só no século XX. É considerado um dos 100 livros mais marcantes do século XX. O Homem em Busca de um Sentido. Ele escreveu a primeira versão deste livro em 9 dias. É o poder da grande oportunidade que foi marcar com a ferro e fogo na sua psique, com tanta intensidade, a sua ideia, as suas teorias, as suas abstrações vinculadas à sua experiência. Vamos imaginar também um homem, por mais forte em termos de capacidade de abstração que ele seja, ou que ele pudesse ter sido, aquilo que ele viveu foi cravejado, foi tatuado a fogo no seu ser com base naquelas experiências que ele viveu e que ele relata nesse livro. E depois, obviamente, escreveu outros e expôs toda a sua teoria noutros livros e são do nosso acesso e são obras que ficam sobre, de facto, como se pode usar o significado, a geração de significado, a geração de propósito de logos do tal why, para podermos regenerar as dimensões mais profundas da nossa psique, da nossa alma, que sobrevivem a vários traumas. E eu posso dizer que sim, que também que usei isso mesmo para ressignificar algumas das situações difíceis que já vivi até hoje, como ter perdido um irmão mais novo do que eu, como ter perdido já pai também, e outras circunstâncias também desafiadoras que vivi. E usei estas lições do propósito. É por isso que acredito tanto no propósito. E posso aqui dizer, em título de partilha mais pessoal, acredito que não só o meu pai, como o meu irmão, estariam, e principalmente o meu irmão, estariam, sem querer entrar agora em muitos detalhes, que escapa aqui um pouco também, talvez, a não ser que queiram perguntar, e então eu responderei. Eu penso que ainda estariam vivos se tivessem mestria do seu propósito, se tivessem mestria da sua expressão criativa autêntica. Eu acredito que ainda estariam vivos, tanto o meu pai como o meu irmão, em função das circunstâncias que motivaram a sua partida desta vida. E ambos tinham uma condição diagnosticada como de prejuízo da sua saúde mental, sim. E, portanto, eu acredito profundamente, em função da minha interpretação, se quisermos, da minha ressignificação criativa do seu percurso, do seu trajeto, depois de ter tomado posse destas ferramentas que tenho estado aqui a partilhar convosco, ao longo destas transmissões, eu acredito profundamente que o seu trajeto poderia ter sido bastante diferente. Sim. Mas, portanto, cá estamos nós. Há coisas que não se recuperam, é um facto. Pessoas não se recuperam, pelo menos nessa forma física. Mas podemos recuperar as vivências, a significação das vivências que tivemos, e podemos
dar uma visão criativa e podemos usar isso como alavancas para libertar mais da nossa força, mais da nossa possibilidade, mais da nossa esperança, mais da nossa fé. E todos nós tivemos perdas na vida, todos tivemos e temos. Não há pessoa que não tenha tido perdas significativas, não há pessoa que não tenha passado por fracassos, que não tenha cometido erros, que não tenha sofrido humilhações, ou sentido-se humilhada, que tenha sentido que lhe tiraram o tapete de alguma forma na vida, mesmo que seja em momentos que nós podemos achar que são, ou experiências superficiais, que merecem menos da nossa consideração, porque têm uma aura socialmente menos aceitável como traumática, ou seja o que seja. Mas eu acho que tudo tem a sua razão de ser e tudo pode ter um impacto extremamente significativo no nosso percurso e precisar de ser ressignificado. E agora comentas aqui, Julieta, lamentas ouvir, obrigado. Também perdi o meu pai e avós de ambas as partes, sim. Posso dizer que também já não tenho avós, sim. Já sou o patriarca, entre aspas, da minha genealogia, da minha árvore genealógica. Avós, ainda tenho uma, sim. Mas pronto, também lamento saber, Julieta, que possamos, todos nós, que já perdemos pessoas queridas e que, de alguma forma, todos nós já tivemos perdas na vida, não só aqueles que já perderam familiares mais próximos, todos nós já tivemos perdas importantes nas várias áreas da vida que podemos sentir mais profundamente, a nível de relacionamento, a nível de saúde, a todos os níveis, que possamos usar essas perdas como alavancas para o nosso melhor. E possamos então olhar para os olhos do tempo, para o tempo com olhos de possibilidade e de conexão a dimensões mais profundas e reconhecer também as grandes oportunidades e as grandes vantagens que estas perdas nos trazem. Eu falo por mim, eu vou falar de mim, assim não corro risco de ofender ninguém. Porque os nossos egos, muitas das vezes, quando ainda estamos mais implicados nas perdas, tendem a sentir-se ressentidos com alguém nos dizer para ver oportunidades nas perdas. Se ainda estamos com, como diria Cartol, com um corpo de dor muito denso, temos alguma dificuldade em reconhecer as oportunidades nas perdas. E depois não gostamos que as pessoas nos reflitam sobre isso. Mas eu posso dizer que, no meu caso pessoal, tenho porque sou pai de uma criança de 5 anos, Rafael, e estive com ele hoje, depois de um período de isolamento que recomendava eu não estar com ele em virtude de ter estado na proximidade de pessoas com sintomas gripais ou de constipação, se preferirmos. Eu estive com o meu filho hoje, depois já não estar com ele fisicamente há 36 dias. Eu nunca tinha estado tanto tempo longe dele. Ele tem 5 anos. E, portanto, como podem imaginar, se calhar este título desta transmissão, Recuperar o Tempo Perdido, foi influenciado por isso. Porque foi uma sensação incrível, não é? Nem sei bem descrever o que foi. Voltar a poder estar com ele, abraçá-lo e estar com ele, pronto, foi muito importante. E, portanto, neste sentido, dizer o quê? As perdas que vos falei, destacaram em mim, por exemplo, o desejo e incentivaram em mim o desejo e também a atenção de poder melhorar o mais possível a minha parentalidade naquilo que são os fundamentais, de estar muito atento àquilo que são as formas mais saudáveis, mais possibilitadoras da parentalidade, por exemplo, não é? E isso também destaca em mim a questão da fraternidade, da irmandade, não é? De procurar irmandade em tudo aquilo que sejam os contactos que eu possa ter. Procurar lidar precisamente com usar as feridas como rampas de oportunidade. Não só para me curar a mim, como poder, através desses contactos, permitir que a cura nos outros pudesse acontecer por iniciativa deles. Acredito, objetivamente, que ninguém cura ninguém. O que podemos é facilitar isso. E podemos ser exemplos disso da mesma forma que eu procuro exemplos nos outros, nos livros, nas pessoas com que possa contactar, etc. Os outros também podem ter esse benefício através de mim. Porque não? Podem ter esse benefício através de ti, Julieta, através de ti, Adélia, que chegaste e viste agora, bem-vinda. Obrigado por teres vindo mais uma vez. Podem usar qualquer pessoa. Podemos todos usar-nos, entre aspas,
positivamente para nos reconstruirmos, nos reunificarmos, nos reforçarmos e nos impulsionarmos naquilo que é a dimensão que é a dimensão da forma, obviamente, não é? Nós sabemos que numa dimensão transcendente, espiritual, aquilo que é a nossa centelha divina, aquilo que é o nosso espírito, já é perfeito tal como é. E nesse nível mais supremo da nossa experiência, em que se já temos acesso a essas dimensões, nem que seja só em determinadas alturas, não é? A fazer uma meditação, num momento de profunda presença, por exemplo, a ver um sorriso de uma criança que amamos, ou uma flor, por exemplo. Estava ali há pouco também, ali ao pé da janela, boa noite Adélia, e vi uma flor que parece que despontou com uma magia especial. Agora nestes tempos de quarentena, está com umas cores garridas e vermelhas. Foi um privilégio olhar para aquela flor também. Por exemplo, aquele vermelho mesmo vivo, mesmo garrido, foi um privilégio. E portanto, nós pensarmos que a realidade já é precisamente perfeita, tal como ela é, e nós sabemos que há muitas histórias, algumas delas muito banais, sobre episódios em que as pessoas têm estes momentos que na sabedoria oriental se denominam de Satori, na sabedoria oriental chinesa, não é? Os Satoris, estes rasgos de consciência, de percepção. Eu lembro-me de uma história muito famosa que lá está o Eckhart Tolle, o autor Eckhart Tolle também partilhava. Não tenho vindo muito trabalho, Adélia. Espero que o trabalho tenha corrido bem, ou esteja a correr bem, e serás sempre muito bem-vinda quando vieres. E se não vires em direto, depois podes participar e ver noutras alturas. Como eu ia dizer, ele partilha a Cartola num dos seus livros, agora já não me recordo se é no Poder do Agora, se é num Novo Mundo. Ele partilha que entra um mestre iluminado, antes de se iluminar, entrou num talho e virou-se para o talhante e pediu-lhe uma peça de carne e perguntou-lhe qual é a melhor peça de carne. E o talhante respondeu: são todas as melhores. Todas são as melhores. E ele nesse momento ficou iluminado. Pronto, e a história é só isto. É tão banal, não é? Mas naquele momento, não é? E eu até já sou vegetariano, portanto agora estar aqui a falar de peças de carne. Naquele momento, ele, com a resposta do talhante, tipo, todas as peças são as melhores, ele entrou, saltou lá para cima e teve aquela experiência de que, de facto, tudo é o melhor, tudo é perfeito tal como é, independentemente da nossa sensação, as nossas dimensões de dor, prazer, não é? As nossas significações do que é certo, do que é errado, poderem cá em baixo preferir um ou outro resultado. Nesse momento há uma dimensão da perfeição que se liberta, parece que se explode dentro de nós, há uma explosão de consciência e percebemos que tudo já é perfeito tal como é. Eu acho esta história extraordinária. Agora estou a ver aqui, Julieta, comentas, estou com poucas palavras, que o momento descrito é emocionante, muito feliz por saber que estiver... Sim, obrigado. Obrigado por comentares assim. Sim, eu também fiquei muito feliz por ter abraçado o meu filho, Adélia. Obrigado, obrigado pelo teu comentário e obrigado pelas vossas manifestações. Sim, foi muito bom. Foi muito bom. Passados 36 dias. Sim, agora entrei outra vez naquele momento. Perdoem, aqui a meio de uma transmissão, estar aqui a entrar num momento, mas foi, pronto, nunca tinha estado tanto tempo sem estar com ele, portanto, é normal. E é assim, são estes momentos em que saímos de Cronos, não é? O deus do tempo dos romanos, e entramos em Kairos, outro termo, que é o termo que os gregos usavam para definir, penso que já falámos aqui na outra transmissão, para definir o momento oportuno, aquilo que podíamos chamar de uma forma mais prosaica, o sentido de oportunidade, ou o timing, não é? Ou então, se entrarmos nas percepções mais espiritualizadas, na presença, no aqui e no agora, e esse Cronos, esse aqui e o agora, ativam toda a nossa capacidade de libertar o melhor de nós, o amor, o supremo amor que tudo é e de que todos nós somos feitos. É a massa primordial da qual somos feitos, que depois se diferencia numa miríade de formas, não é? Neste lila, como lhe chamam os hindus, este jogo das formas a que chamamos o universo, e que faz com que tenhamos então todas as possibilidades de moldar, na medida em que vamos aprendendo a fazê-lo, obviamente, moldar, ajustar, aceitar, render, entregar, não é?
E falando numa pergunta que me fizeste ontem, Julieta, se não te importas partilhar, sobre o Bhagavad Gita, é isso precisamente o Karma Yoga aqui, em termos de, quando pensamos nestas dimensões de recuperar o tempo perdido, aceitar, render, tentar criar, libertar novos significados, reconhecer a magia da vida tal como ela é precisamente Karma Yoga. É Karma Yoga. Eu estou vivo, portanto eu tenho direito a usar todos os ativos que estão ao meu dispor para me expressar então criativamente e autenticamente tal como sou, para que o meu propósito liberte o seu perfume e toda essa plenitude se possa unir então a essa realização. Mas ao mesmo tempo, de acordo com esta noção do Karma Yoga, eu não tenho direito aos resultados. Eu não tenho direito aos resultados dos meus atos. Os resultados, se vierem, são muito bons. Estamos a falar em termos do Karma Yoga e eu adiro a esta noção. Ou tento aderir. Não sou perfeito, nem sempre consigo estar em Karma Yoga. Para não dizer que muitas das vezes eu não consigo estar em Karma Yoga. Tenho uma expectativa de resultados e que às vezes não acontecem. Mas é... E o Bhagavad Gita todo ele relata um combate em que a Arjuna está prestes a participar e depois tem Krishna do seu lado a dar-lhe conselhos e ele faz-lhe perguntas e Krishna dá-lhe respostas, certo? E Krishna é será, na nossa interpretação, o seu eu superior, ou a sua consciência crística, iluminada, e naquele momento ele está ali na contingência de entrar em combate contra outras fações, familiares, amigos, pessoas que ele conhece, os seus vizinhos. Basicamente são os contextos típicos que acontecem nas guerras, não é? Nos momentos mais difíceis em que as pessoas, quando estão nas situações mais agrestes, vêem-se na contingência de ver ou de poderem participar naquilo em que podemos chamar atrocidades perante pessoas com quem diziam bom dia, boa tarde, se queixavam, lá está, os tais queixumes, se cruzavam na rua, ou não. Ou umas que viam, nunca falavam, mas depois viam, depois de repente vêm-se na contingência de poder ter de os trespassar, não é? Num combate mortal, que era a questão ali do Arjuna. Então, mas como é que eu vou poder combater contra aquelas pessoas que estão ali do outro lado? São da minha família, são meus amigos, sangue do meu sangue. Como é que é possível? E todas as trocas são nesta base da Karma Yoga. Nesta base de desenvolver essa Karma Yoga. Em última análise, as coisas são o que são. É o que é, Arjuna. Estás aqui neste contexto. Portanto, estás a confrontar-te com a tua presença encarnada aqui e agora. Dá o teu melhor com amor. Deixa que o amor te use para fazeres o teu combate. E depois, obviamente, tem toda uma linguagem, tem todo um contexto, tem toda uma narrativa muito associada àquilo que é a cultura hindu e aquele contexto militarizado hindu, não é? Mas é nos momentos mais difíceis é que o Karma Yoga é chamado, é que somos chamados a participar. E vamos pensar nas pessoas que estejam a passar por dificuldades reais e efetivas, entre aspas, na frente da batalha, ou que têm essa percepção de estar na frente da batalha, neste contexto que nós vivemos ainda, de Covid-19, não é? E que não se sabe ainda exatamente quando pode terminar, e qual é que será o seu arco de história. Lá está, o seu arco de manifestação. E que preços podem ou não pedir que sejam liquidados através das nossas escolhas para que possa haver uma transição para uma sociedade que necessariamente não será, já não é a mesma que era antes de entrarmos neste período de isolamento social planetário, em que estão estimativas, falam em 3 bilhões de pessoas neste contexto. E, portanto, a questão fundamental aqui é como é que estamos a lidar com essa dimensão das significações, das memorações, rememorações daquilo que vivemos, das experiências do passado. Estamos a entrar em loopings que nos mantêm em zonas de limitação, em zonas de bloqueio, em zonas de restrição interna e que depois se refletem em mais restrição, mais bloqueio externo? Ou estamos a usar, por exemplo, a contenção para agregar, para condensar energia, para potenciar, para libertar ainda mais poder, ainda mais potencial, de uma forma ainda mais focada, ainda mais comprometida, ainda mais cirúrgica, dimensões do nosso melhor, da tal expressão autêntica criativa do que somos?
e de todos esses elementos, processos, estruturas dinâmicas que temos falado ao longo destas transmissões, nas suas múltiplas dimensões, nas suas múltiplas formas de serem encarados. Pensem, por exemplo, na escada do propósito, nos vários níveis do propósito, não é? Desde o propósito mais básico, mais vital, até o propósito cósmico. Pois essa é a resposta que vai sendo respondida a cada ato, a cada movimento dia a dia, acredito eu. E que temos procurado vir respondendo também aqui com múltiplas diferenciações dessa mesma inevitável pergunta que vamos virando aqui com múltiplos ângulos nestas transmissões. Eu pelo menos procuro fazer isso, não é? E vocês também, que vão participando. Como é que vamos fazendo com que a nossa expressão criativa autêntica de quem somos tenha um cerco positivo cada vez mais forte e vá levando com feixes de luz em múltiplas direções. Nesta 3D que pode ser 4D, nesta 3D que deve passar a 4D, não é? E o que é? E a 4D é o que é a dimensão da consciência? É a dimensão da consciência que vai então iluminando as dimensões da 3D e vai então incrustando, penetrando as nossas zonas de expressão criativa autêntica com múltiplos feixes de luz, de consciência, de percepção, de como é que podemos fazer isso de uma forma cada vez mais sólida, saudável, possibilitadora, propiciadora do melhor em nós e em todos. Como é que podemos alavancar as aprendizagens e contribuições das quais fazemos parte nas nossas vidas, em todas as suas áreas. Minhas queridas e meus queridos, eu vou preparar-me para fechar esta transmissão hoje. Se tens alguma questão, por favor, coloca aí nos comentários alguma questão. Se chegaste agora, uma sugestão que eu dei e que te recomendo vivamente que faças é o exercício do 20-20. Podes recuperar atrás no vídeo e ver, basicamente, ou se quiseres, eu faço já aqui uma sugestão muito rápida, que é, pegas numa caneta, pegas num caderno, numa folha de papel, e podes anotar para uma situação que tu sintas que te magoou no passado e que achas, epá, meu Deus, eu perdi tempo, perdi energia, perdi recursos naquela situação, foi um erro, não devia ter acontecido. Ok, pega nessa situação e escreve, então, 20 desvantagens que essa situação te trouxe, não é? E depois de fazeres isso, para cada uma dessas desvantagens, experimenta escrever pelo menos um benefício que cada uma dessas desvantagens te trouxe. Faz isto até final e depois reflete. Portanto, trabalho para casa de hoje é este. Se não tens mais questões, mais uma vez agradeço pela tua presença, pela tua participação. Estas transmissões precisamente são para te ajudar a ir cada vez mais longe naquilo que é a tua expressão criativa autêntica, ou, por outras palavras, o teu propósito de vida, seja individualmente considerando, na tua perspectiva pessoal, seja na perspectiva da tua participação profissional ou da organização em que trabalhes ou que detenhas, que seja a tua propriedade, se tens um negócio. Portanto, como sempre, podes mandar-me uma mensagem aqui mesmo nesta plataforma, ou mandas-me um e-mail, se preferires, para o julio@juliobarroco.com, e podes ter, fundamentalmente, dois grandes caminhos para teres a minha intervenção direta na tua realidade. Primeiro, marcando uma sessão em que vamos fazer então a revisão da circunstância em que tu te encontras e libertar então soluções muito específicas e ajustadas ao teu contexto, ao teu caso. Ou então podes fazer uma jornada de acompanhamento de propósito de vida, ou na ótica da descoberta, ou na ótica da transição, ou na ótica do desempenho, da excelência. E com estes 3 modelos de trabalho, vamos fazer um processo aprofundado de libertação do teu potencial exclusivamente para ti. E, portanto, são estas as minhas sugestões do pós-transmissões para ti. E agora, despeço-me. Se não tens mais comentários ou questões que queiras colocar. Beijinhos, bom fim de semana. Até breve.